14 de agosto de 2023. Trabalho, estudo, passeio, cidadania e muito mais para o universo trentino do Brasil. É disso que voltamos a tratar com Oscar Lenzi, o consultor da província autônoma de Trento. Boa tarde, Lenzi. Boa tarde, buonasera a tutti. Ecco, grande prazer estar aqui novamente em seu canal, canal muito importante na difusão das informações para a comunidade trentina e italiana em geral. Obrigado, Lenzi. Por qual tema você vai começar? Com o trabalho? Hoje? Sim, com vários temas. Eu elenquei 7 pontos na veste de consultor de Trento que gostaríamos de transmitir a quem achar de interesse. Não? Eu volto sempre para o primeiro ponto importante do projeto da Província Autônoma de Trento na criação da plataforma online que permitirá a toda a comunidade trentina do Brasil e do mundo se integrar junto com a de Trento, obtendo informações em via direta e participando ativamente no contexto dessa grande comunidade que é a comunidade dos trentinos no exterior. Lembrando que nós, trentinos no exterior, somos 2.300.000 e quase 2 milhões estão no Brasil. Então, somos um país muito importante para Trento e, de consequência, o papel fundamental desse projeto é fazer que a boa parte dos trentinos brasileiros possam sentir-se unidos com a terra de origem por meio desse network. Trentino Mondo Village, esse é o nome do network. Então, é muito importante. Estaremos enviando, junto com as associações presentes no território, informações mais detalhadas sobre esta plataforma online. Ok? Então, o segundo ponto importante também que quero aqui salientar é que estão se reforçando os vínculos das cidades co-irmãs do Brasil com aquelas de Trento. Em particular modo, Nova Trento, com l'Alto Piano della Vigolana, Rio dos Cedros com Albiano e Rodeio com Fornace. Depois tem mais 6 outras cidades que gradualmente vão se reforçar, mas inicialmente estamos concentrando os esforços nessas 3 cidades, que são as cidades onde praticamente nasceu o processo de imigração trentina aqui em Santa Catarina. Ok? E a ideia é alargar para nas demais, Orleans, lá no sul do estado, Piraquara, lá no Paraná, e no Alto Vale, já existem algumas cidades que já estão trabalhando em cima disso, e novas cidades irão agora criar acordos com irmãs. Isso, nós estamos trabalhando muito fortemente que a província vê de bons olhos esses acordos com irmãs, em particular modo as cidades trentinas com irmãs. Um dos pontos chaves desses acordos é aquele de poder, além da parte cultural, folclórica, teatral, linguística, que já é bem predominante e muito bem mantida pelas associações, pelos grupos folclóricos e pelas secretarias de cultura desses respectivos municípios, o fato que Trento, as cidades co-irmãs trentinas, possuem larga experiência na proteção do território, na embelezamento da cidade e em programas de desenvolvimento do turismo local, regional, rural, que eles atravessaram esse processo nos anos 80, adquiriram muito know-how e gostariam de transmitir, já que muitas problemáticas também que nós encontramos aqui, em particular modos nesses municípios, são problemáticas que esses municípios italianos afrontaram 50 a 80 anos atrás, que era a questão de enchentes, desmoronamentos, e a salvaguardia del território é o tema importante, e lá adquiriram muitas técnicas e conhecimentos e gostariam de transmitir para cá. Então, os processos de gemelaggio vão além da questão cultural e vão se alargar também em técnicas e conhecimento. Em cima do processo do gemelaggio entre as cidades, outro ponto importante é encaixar isso com o projeto do governo italiano, do Turismo delle Radici, que é aquele projeto em que as pessoas de origem italiana que vivem no exterior
possam conhecer e tocar de perto as cidades, as províncias de origem, encontrando lá na Itália um acolhimento adapto com pessoas que podem apresentar, mostrar, encontro com potenciais pessoas do mesmo sobrenome, possíveis ligações de parentela, ver arquivos históricos, conhecer as igrejas onde os descendentes foram batizados e tudo mais. Encontro com a prefeitura, com as instituições locais, com o prefeito. E isso está indo muito bem, porque já, desde que iniciamos esse projeto, a partir de março, já 220 brasileiros de origem trentina e italiana já estiveram em Trentino, nesta ótica do turismo delle radici. Não? Nós temos a vantagem nesse programa que nós temos um vínculo muito forte com a Santa Madre Paulina. Já Nova Trento é uma cidade turística religiosa e lá em Vigolo Vataro, hoje Altopiano della Vigolana, se está criando toda uma série de iniciativas para acolher, seja os descendentes e os peregrinos que vão para o Trentino conhecer a terra de origem e ter uma ligação forte religiosa com a Santa Paulina. Então, a prefeitura, o ente locale, a província, estão organizando uma série de manifestações. A coisa positiva é que essas 120 pessoas regressaram, ficaram muito contentes, muito satisfeitas, porque elas tocaram de perto a realidade da loro appartenenza. Não? Estamos convictos que o turismo delle radici, além de levar benefícios para a comunidade trentina do Brasil e as comunas lá de Trento, da onde partiram, ela vai dar um contributo muito interessante para o governo italiano e interceder da grande potencialidade que é a numerosa comunidade italiana que vive no exterior. Então, eu vou elencando esses pontos para a gente poder concentrar bem o tema dessa evolução que teve depois da nossa última entrevista, que foi quando regressei da conferência de consultori, que foi feita em março. Não, ok, vai fundo, Leise. Eu sei que você tem mais um rosário de coisas ali. Eu estou anotando aqui, depois algum esclarecimento sobre um ponto ou outro. Vamos Perfeito. Lá, continua, por favor. Outro fato, na nossa circunscrição consular, Paraná e Santa Catarina, na qual eu sou consultor, existem 40 associações. Dessas, 32 são círculos trentinos, 8 são famílias trentinas e outra é uma associação independente, que é a Associação Imigrantes de Ala, na cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina. Então, a província, por meio do Ufficio Immigrazione, quer reforçar cada vez mais o papel das associações, que elas têm um papel muito importante na salvaguarda da identidade cultural, do folclore. E, claro, com a questão da pandemia, como aconteceu em todo o mundo, teve uma redução das atividades dessas associações. Então, agora a gente está fomentando para que elas voltem. Participei recentemente no encontro anual dos ciclos trentinos, que teve em Nova Trento, e ali vi que o pessoal está muito motivado e, em particular modo, se está percebendo a presença cada vez mais de jovens nessas associações, que é um ponto importante, fundamental, para que esse ponte seja cada vez mais consolidado. Então, o envolvimento sempre de più jovens nas associações e nas atividades. Obviamente que o network vai dar uma contribuição importante nessa iniciativa de fazer com que as associações sejam mais ativas e possam retomar com aquela força que foi antes da pandemia. Não? Outro elemento fundamental é o fato a questão da cidadania aos trentinos. Não? Como vocês sabem, tem a lei para os trentinos, é uma lei que ela foi feita de uma forma especial, ela teve uma durabilidade, e depois da conferência de consultor em março, junto com os meus colegas do Brasil, da circunscrição do Consulado Italiano de Porto Alegre, Felipe Bernardi, e outro meu colega, o consultor que segue a região centro, sudeste e norte do Brasil, que é o Tiago Della Piccola, junto com os colegas da Argentina, do Chile e do Uruguai, Paraguai, também se reforçou a questão
de uma mobilidade política da parte das instituições do mundo político trentino para que o governo italiano possa rever e modificar esta lei, que ela praticamente uma abertura de janela para permitir quem não conseguiu se solicitar o reconhecimento da cidadania até 2010, que ele possa entrar na mesma graduatória das outras regiões italianas, não? Então, isso é um tema. Já em mérito, o onorevole Fábio Porta, que é representante, que foi eleito pelo colégio aqui no Brasil, está trabalhando também em cima disso, já se encontrou com parlamentares trentinos, e lá em Trento a província está trabalhando para mobilizar cada vez mais, seja as instituições que o mundo político, para poder fazer uma interação mais corposa junto a Roma em cima desse tema, que é um tema muito delicado e é um tema muito importante. E também fazer com que os processos que já foram apresentados possam gradualmente ter um processo de aceleração, não? Porque muitos processos que foram solicitados estão ainda em análise, e seria da parte da comunidade tem uma solicitação que isso possa acontecer com mais um aceleramento, não? E via. É claro que nesse tema nós temos que trabalhar todos juntos, da parte minha como consultor e meus colegas, seja no Brasil que na Argentina, estamos trabalhando, estamos mantendo comunicação constante com Trento, as comunidades também, junto com as associações que estão se manifestando nesse tema, e temos certeza que iremos, trabalhando em grupo, com força, iremos conseguir. Claro, temos que trabalhar, da parte do governo italiano tem uma abertura nesse aspecto, então vamos continuar com força em cima disso. Outro ponto que eu tinha comentado contigo, Perão, sempre referente ao convênio dos consultores, a conferência dos consultores que terá em Trento, por parte do presidente da província de Trento, o dottor Maurizio Fugatti, como Trentino e boa parte da Itália necessita de mão de obra em alguns setores específicos, no caso do Trentino, o setor hoteleiro, albergueiro, de restauração, levando em consideração que Trentino tem uma característica forte no turismo, basta pensar que são 500 mil habitantes e recebem 5 milhões de turistas por ano. E o turismo é praticamente todo o ano, desde o verão, a primavera, o inverno, e nesse contexto estão necessitando quase 14 mil pessoas para poder trabalhar nesse âmbito. Lembrando, são trabalhos neste âmbito, num âmbito um pouco mais elevado, como engenheiros, técnicos especiais, não, porque isso já é bem preenchido. Mas nesse tipo de categoria, outro setor também é o setor agrícola, o Trento também tem uma tradição forte em vinhos, no setor lateiro, e lá é leite, e de frutas como a maçã, e o setor também industrial. Então, aos descendentes de Trentino, com o processo da cittadinanza italiana, que vogliono andare a lavorare e trabalhar em Trento, nestes setores e nessas funções, teriam o interesse total da província de uma abertura para poder fazer um acolhimento e poder contribuir, ajudar para que possa se integrar, encontrar trabalho nesse aspecto, não? Então, esse é um trabalho que já foi difundido junto às associações também. Então, já também aqui, gostaria de usar esse network para transmitir quem de origem trentina. Lembrando da importância do processo da cidadania italiana, não? Porque, como vocês sabem, existe uma lei de imigração muito severa na Itália, referente a lei famosa Bossi-Fini, famosa, na qual o Brasil faz parte, não? Então, agora estamos verificando também, junto com as autoridades, a possibilidade da emergência da falta de mão de obra, também de ver quem não tem possesso da cidadania, a possibilidade de ter um contrato de trabalho e passar pelos trâmites oficiais de visto de emprego, passando pela autorização da parte do ministro do Interior, junto com os consulados e com o ministro do Trabalho na Itália.
Mas é um trabalho que nós estamos trabalhando gradualmente. Mas, desde já, quem tem o processo da cidadania italiana, que gostariam de trabalhar nessas funções que eu ilustrei, existiria a demanda lá na província de Trento. Então, os pontos basilares são esses, Perón. Sim, não, ficou bastante extensa aí a tua agenda. Eu vou pontualmente algumas questões, vamos tentar esclarecer um pouco mais. Por exemplo, começamos aí, partimos já daí do final. Você estava falando que é um requisito básico já ter a cidadania reconhecida como trentino, é isso, né? Não quer dizer cidadania de siciliano, por exemplo. O trentino foca No, na no, no, questão. no, basta che sia italiana in generale, Ah, non certo. è un obbligo. Sim, sim. No. Chiaro, a província gostaria de quem de origem trentina, que está numa situação meio difícil, que gostaria de poder trabalhar lá, pode beneficiar das leis em favor da imigração trentina, não? Porque não é só arrumar emprego, tem a questão do alojamento, da integração, etc. Chiunque pessoa que tenha cidadania italiana, que queira ir para lá, le porte sono aperte, anzi, è bem-vindo, no? Porém, a província de Trento gostaria de que entrasse sempre no contexto da imigração trentina, referente ao fato que Trento possui uma lei especial de tutela aos descendentes de trentinos. E uma delas seria essa, no? Tipo corso di italiano, busca de alojamento, uma suporte lá por meio do ufficio di imigrazione, que são estruturas já bem montadas e conhecidas pela comunidade trentina, que já oferecem um serviço para quem é de origem trentina. E você dizia que, sendo trentino, pelo que eu entendi, sendo de origem trentina, comprovando a origem trentina, há também a possibilidade de, eventualmente, sem ter a cidadania ainda reconhecida. Está na fila de espera? Que critérios são? Sim, não, aí nós entra na lei italiana de imigração, não? De que para poder trabalhar na Itália é necessário ter de requisitos, contratos de trabalho, asseguração. Então, se o problema subsiste, a falta de mão de obra continua, e existem trentinos, descendentes de italianos que não têm a dupla cidadania e que queiram trabalhar lá, a possibilidade de criar, por meio das associações de categoria, de albergatori, restauranti, contratos de trabalho. Mas isso é um tema que tem que se passar pelo Ministério do Interior, porque entra na categoria internacional da lei da imigração. Una ha la cittadinanza italiana, è italiano, può entrare e uscire quando vuole. Vai entrar naquelas cotas que anualmente, ou trianualmente, a Itália determina. Exatamente, exatamente. Ovviamente che a questão di descendenza italiana o trentina ha un occhio di riguardo pelo fatto che vem da cultura, tem uma ligação com a Itália, e levando em consideração que essas funções, não, a cultura brasileira é uma cultura muito adapta ao turismo, então, nessas profissões, o brasileiro é muito bem aceito, não, pelo fato que é solar, pelo fato que vai imigrar para conseguir um melhor futuro, etc. Então, é visto de bons olhos. Obviamente que a prioridade nasce de quem tem a cidadania italiana. E não é somente para o trabalho temporário, Lenzi? Não, é para trabalho normale, perché come disse, o turismo na região de Trento é todo ano, e na agricultura também tem a colheita, mas tem o processo de poda, de arratura, de limpeza, e as indústrias do setor de vinhos, do setor de maçã, do setor, e sem falar da indústria em geral. A indústria, a busca é mais de operários metalmecânicos, não? Que efetivamente também é uma mão de obra que falta aqui no sul do Brasil, como você sabe também, não? Mas quem tem a dupla cidadania, ou cidadania italiana, que gostaria de ir para lá fazer uma experiência neste âmbito e já tem uma qualificação, é bem-vindo. Vamos retomar a questão lá
do gemelagem e do embelezamento das cidades, como você fala. Eu queria entender, o gemelagem normalmente é na área cultural, você já disse, já enfatizou essa questão. Mas você está falando em embelezamento, inclusive, das nossas cidades aqui. O que isso compreende? Sì, però come você sabe, um ponto de força do turismo da Itália vem que as cidades elas têm um acolhimento. Esse acolhimento é feito de uma série de elementos. E um deles é o embelezamento. Perdão pelo meu português macarrônico, mas é o embelezamento das cidades. Por exemplo, exemplos típicos já estão acontecendo aqui na nossa região, que é o caso de Pomerode, aqui em Santa Catarina e tantas outras, na qual a prefeitura inicia a adotar normas que as casas coloniais têm que ser reformadas e não demolidas, que as ruas têm que ter canteiros de flores, os parques têm que ter uma limpeza, um acolhimento, bancos, fontane, etc. Então, as cidades de Trento, em particular modo, aquela que tem um acordo de gemelagem com as cidades como Nova Trento, Rodeio e Rio dos Cedros, tem uma vasta experiência nesse aspecto, não? Fazer as rotatórias. Por exemplo, aqui no Brasil não tem rotatória. A rotatória também além de facilitar o trânsito, ela é um modo de embelezar, porque você cria no meio um canteiro de flores, você homenageia um personagem, um fato que aconteceu, coloca placas, você permite à prefeitura que também tem um controle na hora de dizer, olha, essa casa está mal pintada, chamar o proprietário para dizer, olha, seria oportuno que você pintasse, a fazer reuniões para fazer com que os cidadãos possam plantar flores, colocar vaso de flor, um montão de coisas. Isso aconteceu na Itália, claro, que vem de uma índole também, uma propensão a fazer isso. Mas como essa índole já existe, e só faltaria conhecer técnicas e métodos, lá as prefeituras poderiam tranquilamente transferir esse know-how junto com as autoridades competentes desses municípios, não? Outro ponto importante, um dos fatores da imigração trentina no Brasil foram as enchentes. Não? A Valsugana, por exemplo, foi o flagelo das enchentes. E esse problema foi resolvido com liargini de rios, com técnicas de desvio, etc., que foram sempre monitoradas com o tempo. Então, hoje, essas cidades que elenquei, as demais, onde as comunidades trentinas são fortes, no Alto Vale também, é um flagelo. E poder dominar, em parte, essas questões ambientais com técnicas já conhecidas, seria uma oportunidade única. Outro elemento importante, como você sabe, é a questão dos bombeiros voluntários, que já é uma realidade aqui em Santa Catarina, mas lá na província de Trento é uma realidade que vai além da realidade, porque os bombeiros têm um papel muito importante, não somente nas questões de problemas de incidentes, incêndios, mas também em ajudar a comunidade em geral, participando em iniciativas, manifestações importantes. Então, foi discutido o famoso, temos esses acordos de gemelagem, de vez em quando vem um grupo folclórico, vem um grupo teatral, mas fica nisso. Alguém daqui vai lá, salute, graças, que belo, però fica naquilo. Então, a ideia era poder já... A contraparte é que muitas pessoas daqui, desses municípios, possam ir conhecer a terra de origem por meio do programa do Turismo delle Radici, não? Que já a província de Trento já está trabalhando em cima, porque no Turismo delle Radici, que é um tema que podemos conversar, se você me permite pegar já fio desse ponto. Sim, tava exatamente, eu ia pedir uma explicação para ti, você falou em 220 pessoas que foram de Nova Trento, já que começou, né? Nova Trento, Florianópolis, Joinville, São Paulo, de várias cidades. Tá. Eu tinha entendido que era o pessoal mais localizado. Não, 120 brasileiros de origem italiana, argentina. O que diferencia, por exemplo, eu, um turista que vou lá visitar o Trento, eu gosto do Trento, vou lá visitar o Trento. O que diferencia, para mim, como turista, eu entrar nesse programa? O que tem de vantagem? Você vai ser recebido como um fratello, você vai ser recebido como um de casa, como um parente, como um amigo que tu faz parte daquilo. Mas é necessário aderir a alguma coisa? Claro, ok. Já laboraram, infatti é isso que eu estou dizendo, estamos trabalhando em cima disso. Essas 120 pessoas, elas encontraram esse recebimento, ok?
Até seria interessante poder entrevistá-las, algumas delas, para poder elas explicarem como foi, não? E não chegar lá, dito em italiano, de sopetão, no? Io sono del Brasile, sono venuto qua, almeno non era di qua, no? E lá, já com um programa que a agência de turismo vai organizar, vai ter um recebimento da parte, saber o que gostaria de conhecer, os usos e costumes, conhecer, ir lá no cemitério, ver as tumbas, as igrejas onde a agricultura, a roça. Foi criado também roteiros, por exemplo, o famoso parque, então, lá em Vigolo Bataro. Quem é de origem italiana vai lá, pode plantar uma árvore com uma placa no nome do ancestral dele, não? Que é o turismo, que é o famoso Parco delle Radici, que eles chamam. Como vocês sabem, 3, 4 anos atrás teve o Vaia, que destruiu lá o vento que destruiu as florestas da província de Trento. Agora estão reconstruindo e estão criando parques, e um desses parques é em favor dos imigrantes, dos descendentes de imigrantes. Então vão ter roteiros e vão ter explicar como se faz, tipo, eu quero saber como que se faz la Lugana, típica, quero saber como é que é uma cantina de vinho, como é que eles fazem o vinho, como é que eles fazem a comida. Você tem um guia turístico full time, e isso é pago ou o Trentino oferece para os turistas? Sim, entra no projeto do Turismo delle Radici, são os municípios, não? E eles vão levar, então, quem imigrava, não imigrava de Florença, de Amalfi, das cidades mais belas da Itália, porque o turismo lá existe há 200, 300 anos, emigrava das cidadezinhas pequenas, que, no bem ou mal, essas cidades pequenas, nos últimos anos, possuem hotéis, restaurantes, etc. Então, para as prefeituras, é um modo de um turismo, um reconhecimento, alguém que vem, mas que tem uma ligação com aquela terra, ok? Então, eles, por meio da província, do governo italiano, eles vão formar pessoas, no caso, em Trentino, se chama Trentino Network, Trentino Marketing, que é a agência de promoção turística que ajuda as prefeituras para promover. E o primeiro passo é individuar a cidade. Já sabemos que aqui do Brasil a maior parte vieram da Val Sugana e da Val Lagarina, não? Trento tem várias vales, e aí já dividimos. O pessoal de Santa Catarina e do Paraná, da Grande Curitiba, vieram da Val Sugana e del Primiero. Já no Rio Grande do Sul vieram da Val Lagarina, não? Então, já fica muito mais fácil. Eles já saíram juntos lá dos vales e se estabeleceram juntos aqui no Brasil. Então, já tem um vínculo quase... se casaram entre paisani, não? Então, natural. Mesmo que é de quinta, sexta geração, eles mantiveram. Lembrando que nós somos fruto de um processo de colonização mais que de imigração, aqui no sul do Brasil em particular. Certo. Então, é uma iniciativa muito inteligente, muito rica do governo italiano, que nós, trentinos, estamos abraçando, estamos promovendo. Não? Claro que nós fizemos isso na comunidade trentina. Provavelmente os vênetos vão fazer a mesma coisa, os lombardos, os calabreses, etc. Mas, lá em Trento, a partir de março, já 220 pessoas chegaram lá. Então, foi um laboratório espetacular, que deu uma grande alegria para os municípios e uma grande satisfação para esses turistas que foram lá. E também tem a questão também de economia, não? Então imagina, você sai daqui e vai ter agências de viagens que vão se preparar, se organizar. Tu sai daqui tranquilo que tu vai lá encontrar, tu vai ter uma agenda quase tua, como se fosse uma autoridade. Certo, não, você diz que outras regiões devem estar fazendo, mas pelo que a percepção que eu tenho, tem uns que estão discutindo ainda essa questão. O Trento me parece que saiu um pouco na frente aí. A pergunta que eu faço para ti novamente é o seguinte: eu não sou trentino, mas gostaria de conhecer a região do Trento. Eu também posso participar desse programa ou ele é exclusivo, nesse caso, para os descendentes que vieram daquela região? Não, antes, você vai ser bem-vindo, não?
Porque você vai conhecer a nossa terra, vai promover a nossa terra, e depois você pega, aí do lado está o Vêneto, da Zurigo também, deve fare molta strada. Não, é aberta para todo mundo que queira. Claro que quem é de origem de Trento vai ter uma ligação muito mais forte com o território, não? Claro. Porque o avô nasceu naquela comunidade, foi batizado naquela igreja, e tudo mais. Vai ter muito mais ligação, muito mais sentimento. Mas a mesma coisa vai acontecer com o Vêneto. Penso que você de origem vêneta, automaticamente no, vai ter a mesma política lá. Però in Trento está aberta a todo mundo. Até quem não é de origem italiana é bem-vindo. Mas que é uma cultura italiana. Mas o programa, quer dizer, vai ser desenvolvido dentro dessa tendência de conhecer os lugares, de conhecer... É o turismo da raiz, né? É por isso que se chama assim. Sim, nasce nessa ótica de benefício. Como eu falei antes, quem imigrava de regiões naquela época pobre. Algumas se desenvolveram, outras sim, mas as regiões nunca foram regiões turísticas da onde saíam as pessoas. Não? Eu falo desde a Calabria ao Trentino, da Valle d'Aosta fino à Puglia, então toda a Itália é envolvida nessa iniciativa. E o período vai do grupo que se formar, vai do período, a agenda é ajustada conforme o interesse de cada grupo. Claro, e tem mais um fator interessante, referente, em particular modo, aqui em Santa Catarina, com a ida deles e tendo contato com a comunidade lá, está nascendo o interesse de lá, de conhecer essa realidade que tem aqui. Da comunidade, então já é prevista uma viagem agora em outubro de 40 trentinos que querem conhecer Nova Trento e o Cedro Rodeio, porque ouviram dessa gente que foi lá, nós lá falamos dialeto, a gente faz, não, como, dai, quero conhecer. Então, é uma coisa que também indiretamente beneficia o turismo aqui no Brasil. E então está se criando um pacote, para você ter uma ideia, porque eles, em média, são 15 dias, 10 a 15 dias que se faz uma viagem turística. Então, vão para Rio de Janeiro, ficam 2 dias no Rio de Janeiro, vêm para Florianópolis, fazem o litoral, Camboriú, Florianópolis, depois ficam em Nova Trento, Rodeio, Rio do Sede, nas colônias, conhecendo as famílias, interagindo, vão para Foz do Iguaçu e dali voltam para a Itália. Então, um pacote muito interessante que foi criado nessa ótica, de quem de lá quer conhecer a realidade das comunidades italianas, no caso trentinas, no caso nosso, que a gente está trabalhando em cima disso. Mas o foco é daqui e para lá, obviamente, conhecer a terra de origem. Mas, em contraparte, está nascendo esse interesse da parte deles em ver que pessoas que têm a fisionomia de quinta e sexta geração, que falam dialeto, que é emocionante, e eles dizem, mas de que jeito vocês... porque lá onde nós moramos, nós colonizamos e mantivemos viva uma identidade. Eu quero conhecer, eu quero ver como é que é. Não? E eles mal sabem que muitas vezes aqui essa resistência cultural aconteceu a duras penas, né? Porque fomos proibidos, etc. E tal, né? Quer dizer, acaba despertando esse interesse do lado de lá e acaba sendo um programa de duas mãos, né? Naturalmente, isso é quase natural, né? Que claro, sim, sim, sim. Pois Lenzi, então sobrou agora, das minhas anotações aqui, uma curiosidade muito especial aí que eu acho que todo mundo tem, é o problema da cidadania. Você sabe que isso pega, né? Pega por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque tem gente que perdeu o prazo, e se acordou depois, e a hora que se acordou, o prazo não existe mais. Segundo, tem aqueles que ainda não... Daquela época, 2005, 2010, que foram os 2 prazos da lei, que ainda estão pendentes de reconhecimento. Me parece que o Rio Grande do Sul, por exemplo, o consulado lá está tendo uma abertura para isso, está se movimentando aí também, no Paraná, etc. Tal. E agora, quer dizer, em cima disso, você vem com essa notícia de que o próprio Trento, as autoridades trentinas, a política trentina, está se empenhando naquilo que já era uma reivindicação naquela época, de prolongar isso aí, ou, quiçá, como você diz, tornar sem prazo isso. Né? Sim. Então, qual é a tendência que você... Como é que está acontecendo isso? O pessoal está se envolvendo mais na questão de dizer, olha, deixa livre, porque põe um prazo hoje, amanhã vai surgir de novo o mesmo problema, tal, né? Bom, um ponto de partenza, esse tema da cidadania é um tema riguardante o Ministério do Interior, ok? Italiano. Nós, como província, como
consultores, podemos trabalhar para mostrar ao Ministério do Interior que existe essa realidade, que existe essa questão, essa problemática. Obviamente, como você sabe, nos últimos anos, a Itália atravessou um período difícil, pandemia, processos de crises econômicas, agora tem a questão também da guerra, e questões de enchentes, terremotos. Então, a Itália não está vivendo um período, como toda a Europa em geral, um período de flores, como era nos anos 90, etc. Então, a política está mais direcionada nas questões cotidianas do dia a dia. Outro tema, em paralelo, também é a discussão iuris solis e iuris sanguis, no? Que, como você bem sabe, que hoje, a Itália se encontra nessa encruzilhada, no? Porque muitos já nasceram na Itália, filhos de imigrantes, e não têm processo da cidadania. Não ter o processo da cidadania faz com que sejam limitados, esses jovens sejam limitados a determinadas questões, não? Naturalmente. Então, nós temos uma política de esquerda que é favorável a iuris solis, temos uma política de direita que é mais para iuris sanguis, mas também na iuris sanguis existem problemáticas, basta ver as denúncias que estão acontecendo, todo esse processo que, infelizmente, cioè, io fico triste perché la cittadinanza è una cosa che si ha nel cuore, nel sangue, non è una merce, è un sentirsi, i valori della nostra famiglia, dei nostri avi che hanno sofferto, che hanno trasmesso. Allora sentirsi, cioè, la cittadinanza è vista come una merce. Oggi, infelizmente, inclusive, non quero aqui criticare isto, ma sto dicendo che se una persona si sente italiana è giusto che tenha origine italiana, che la ottenga, no? Mas ter a cidadania só por uma questão de ter um passaporte para poder viajar, para poder se exibir, veramente isso me deixa muito triste, não? Te confesso. E offende os nossos antepassados. Ecco, questa è la mia opinione personale. Voltando à sua pergunta, automaticamente não seria justo, però, que nós trentinos, que nós consideramos italianos, depois de uma janela, não podemos mais beneficiar do direito à cidadania. Que esse direito à cidadania deve ser concedido a quem se sente italiano é uma coisa importante e relevante. Então, nesse aspecto, estamos mostrando, junto com os meus colegas consultores, junto com lideranças das associações da Trentini nel Mondo, Unione delle Famiglie, Trentini all'Estero, e muitas pessoas colaboradoras nesse âmbito lá, e outras instituições colegadas, o fato que não é justo que os trentinos não possam ter o direito à cidadania como os demais italianos. Obviamente que é uma questão jurídica, e, de conseguência, legislativa. Não? É o parlamento, é o governo italiano que tem que debater. Então, não adianta nós só falarmos dessa questão em debates internos. Então, nós temos que passar isso para quem pode, tem autoridade para levar adiante. No caso, os parlamentares. Então, nós temos duas categorias, os nossos do território, senadores e deputados trentinos, de todas as forças políticas, e os deputados eleitos pela circunscrição exterior, não? Na qual diretamente fizemos partes como eleitores. Hoje, os cidadãos trentinos no Paraná e Santa Catarina somos 25 mil pessoas trentinos que têm a dupla cidadania. A comunidade trentina é a segunda comunidade italiana più numerosa na circunscrição consular Paraná e Santa Catarina, depois daquela Veneta. E automaticamente é relevante esse fato. Por exemplo, até 2005, o vínculo, quando começam a ser liberadas as cidadanias para os trentinos, o vínculo com o consulado italiano era um vínculo de um visto para fazer estudar na Itália, não, como se fosse um estrangeiro qualquer, um vínculo culturale, che sappiamo, ma non tinha un contatto, un vincolo amministrativo, no? Per così dire, cittadinanza, passaporto, certificato, AIRE. Agora são 25 mil que já entramos nessa questão administrativa e junto podemos fazer um peso e mostrar também, não?
É antidemocrático que pessoas de origem trentina não possam obter a cidadania. Muitos não fizeram na época porque os meios de comunicação eram aqueles que eram. Muitos não tinham condições também econômicas, porque aqueles cursos básicos também eram relevantes. E muitos também não puderam, porque não se encontravam tipo em Nova Trento, estavam em São Paulo, estavam aqui, não sabiam. Então, a ideia é aquela de levar adiante. Já o deputado por circunscrição consular do Colégio Eleitoral da América Latina, Fábio Porta, que foi eleito, ele já se encontrou com alguns deputados trentinos em mérito, está levando uma nossa reivindicação. Não. Al di là da opinião política, que ele faz parte, ele é um deputado que rappresenta o collegio elettorale del Sud America, in particolar modo quello brasiliano. No? E allora é um canal institucional que nós temos para apresentar as nossas solicitações. E nós, como trentinos, como consultores, como associações, o nosso papel é junto aos demais deputados e senadores trentinos, que eles possam se mobilizar, continuar se mobilizando em cima dessa questão. Vocês, de forma, as associações, as representações locais e cada área dessa circunscrição, ou seja, também do Rio Grande, etc. Tem algum contato? Estão organizados? Estão pressionando, por exemplo, em outras palavras? Ou estão argumentando em cima dessa questão? Ou a coisa está stand-by, está esperando? Não, está havendo movimento. Estamos agora, esse período do ano é um período de férias lá na Europa, na Itália. Amanhã é Ferragosto, uma festa nacional, essa semana tudo parado. Já o mês de julho, as atividades nossas de consultores, porque nós, repito, eu estive participando do encontro dos círculos trentinos, fiz a minha intervenção, mais ou menos a síntese daquilo que eu estou apresentando aqui para vocês, e deles saíram também umas reivindicações. E a número 1, a primeira da lista, era esta, da cidadania. Então, isso foi transmitido oficialmente para Trento. Eles transmitiram também junto às associações da Trentino nel Mondo, que é a Associação de Representantes de Categoria lá em Trento, e estamos trabalhando. Scusa la parola, dobbiamo rompere i coglioni, e lo faremo perché la nostra funzione è rompere i coglioni, se no, o famoso ditado, il can che gado parone, il muore de fame. Certo, certo. Não, eu ia te acrescentar agora, nós já estamos correndo aí para o teu tempo meio esgotado já, mas me permite eu te fazer mais uma colocação depois, antes das tuas considerações finais, Lenzi. Como é que nessas conversas vocês, os trentinos, principalmente vocês trentinos, é claro, do meio que você representa, estão vendo essa movimentação toda aí que agora o governo envolvido nesse projeto? São 2 projetos do voto, mas vamos ficar mais na questão da cidadania, com esse problema, com esse apelo à restrição, a criar certas dificuldades em nome de combater aquilo que você já te referiu, ao tipo comercial, que na verdade eu acho que isso vem como argumento mais do que como exemplo, porque ele é minoritário, a grande maioria obviamente está fazendo isso por sentimento puro e idealístico e obviamente histórico e tudo mais, né? Como é que vocês estão vendo isso no âmbito aí dos trentinos? Però, como te falei, os trentinos não podem ter a cidadania italiana, não? Quem pôde apresentar até 2010, obtiveram, que alguns estão gradualmente obtendo a cidadania, e nós, os trentinos, em geral, não podem obter a cidadania. Sim, mas vocês estão reivindicando também, de certa forma, tornarem-se no âmbito da cidadania, homogeneizar, ficar igual, para eliminar essa questão que pertence a problema fronteiriço de guerra, etc. E tal, não é isso? Então, estamos nessa fase ali, preliminar. Respondendo a tua pergunta, eu posso responder, como trentinos esperamos fazer com que os trentinos sejam considerados como os demais italianos. Eu, como Oscar Lenzi, como consultor, penso que regras têm que ser colocadas. Não? O conhecimento da cultura, senso de appartenenza, isso são fundamentais. Claro que é uma lei, estamos discutindo um pouco pesada para muitos aspectos,
mas tem que se encontrar uma via de meio, não? Como está aí hoje, estão criando, permite hoje quem tem um certo poder aquisitivo de obter a cidadania italiana, que não é antidemocrático, não? E automaticamente hoje quem tem poder aquisitivo não se importa, e tenta até inflacionar esse sistema, que eu, ripeto, como comentei antes, então eu penso que colocar regras é fundamental e importante. Para o governo italiano, mais italianos no exterior, porque a maior parte viverão aqui, que são radicadas aqui no Brasil. Mas, como eu falei antes, a comunidade italiana do Brasil produz 40% da economia brasileira, que é a 10ª economia do mundo, e é uma grande riqueza para a Itália, porque muitos cidadãos que vivem no Brasil, não? Porque eles são porta-bandeiras da Itália, da cultura, da arte e, sobretudo, do mercado, dos produtos, do Made in Italy, da tecnologia, não? E vice-versa. É uma mão dupla de ajuda recíproca. A minha opinião pessoal é que regras têm que ser colocadas, levando em consideração que tem outro debate da iuris sanguis e iuris solis na Itália também, não? E, em questo momento, o governo italiano se encontra com muitas questões mais importantes a serem discutidas. Então, tem que ver, não é a prioridade máxima hoje para o governo italiano essa questão. Então, nós temos que usar a institucionalidade. O que é a institucionalidade? São, primeiro, os nossos representantes oficiais do Colégio Eleitoral da América Latina. Nós temos 2 deputados e um senador. Ok? Depois, os respectivos políticos das regiões, no caso específico nosso, aqui em Santa Catarina, Paraná, Trentino, Veneto, Lombardia, Emília-Romagna, que é o Friuli, que é a maior parte, e a Calábria, não? Também tem um número consistente. Então, individuar ali um pé de apoio importante. O terceiro elemento é o TGE. O TGE, que tem essa função, regressaram agora de Roma, da Assembleia que tiveram lá. Então, temos 4 representantes no Brasil e temos que canalizar. O Comites, papel importantíssimo, porque o Comitê está em contato com a comunidade, está em contato com as associações e também tem uma institucionalidade de levar isso junto. O consulado e a embaixada são os canalizadores, não, dessas solicitações. Então, não adianta brigar com o consulado. Eles são canalizadores, estão fazendo um trabalho excelente. Eles são canalizadores. Então, nós temos que trabalhar, eles conhecem a nossa realidade, mas não são eles que decidem. Eles fazem o possível. Automaticamente, nós temos que nos interagir cada vez mais. É importante a festa da polenta, a festa del vinho, alegria, mas é importante as reuniões técnicas, os debates, os encontros que estão sendo feitos. Por exemplo, nós, trentinos, fizemos debates sobre entender a nossa identidade cultural. Somos italianos ou não? Não? Foram feitos vários Vivimar encontros. Temos o Andrei Tafner aqui, que é uma pessoa muito preparada, e outros estudiosos lá na Itália, como o Renzo Maria Grosselli, que fez um trabalho excelente, e tantas outras pessoas. Então, já fizemos também muito debate sobre esse tema, mas nós temos que fazer pressão não, interagir junto com os representantes institucionais, que é aqueles que eu elenquei, para podermos trabalhar. Como aconteceu com a abertura da cidadania trentina, não? Eu estava na Itália naquela época. Já não é que foi um dia para a noite aquela lei, foram em cima de problemáticas, foram feitos debates lá em Trento, junto com o Ministério do Interior, junto com as associações, com a província. Os deputados trentinos se uniram e apresentaram ao parlamento italiano essa questão e foi obtida, ok? Então, a mesma coisa tem que ser feita, como foi feito na época, tem que fazer aqui. Nós temos um papel muito importante, cada vez mais, porque agora, junto ao consulado, às instituições italianas, nós temos um vínculo administrativo, porque nós somos cidadãos italianos, e automaticamente temos mais peso. Em 2020, erano 4 gatti che avevano la cittadinanza italiana, che erano trentini. Ora no, sono 25.000, e já é um número consistente. Então, eu penso que trabalhar em grupo, seguendo a Costituzione, no, le regole della Costituzione italiana, vamos obter. Mas temos que trabalhar e temos que nos mobilizar. Aquele debate de fundo que é a questão da Itália diaspórica,
o Trento diaspórico, quer dizer, que aquilo que ficou lá hoje está menor do que o que se espalhou pelo mundo, né? E assim meio a Itália inteira é assim. Ou a Itália resumida na península. Você citou aí, ficou bem claro que o próprio turismo das raízes, que é um projeto feito para obviamente para a Itália, né? A Itália estava desenvolvendo um projeto, está despertando essa curiosidade de ver como é que esse pessoal, 150 quase anos depois, está falando ainda aquele velho dialeto que nós quase esquecemos aqui, não é verdade, né? Bom, mas essa... Se você... Il punto di base però è questo. Dobbiamo far capire allo Stato italiano che noi siamo una risorsa e non una problematica. Certo. Quando capiranno questo, automaticamente possiamo interagire con più facilità. E questo lo stiamo dimostrando col commercio, con le interazioni, con gli interscambi commerciali, eccetera. Allora, noi, la numerosa comunità italiana di 80 milioni di persone nel mondo è una grande risorsa per l'Italia. E l'Italia sta capendo. Infatti, o turismo delle radici nasce insieme a esse contexto. As questões que existem, como a cidadania, intercâmbio, etc., é outro tema que a gente temos que afrontar, temos que ser agente ativo. Existem os comitês, o TGE, existem as associações, existem os representantes parlamentares, os consultores, como eu, que represento o Trento, deve ter o meu colega do Vêneto, o meu colega da Lombardia e de outras regiões. Juntos nós temos que interagir. Por exemplo, foi criada agora uma comissão aqui em Santa Catarina para os festejamentos dos 150 anos da grande imigração italiana que teve, né, em 75. Então, já estamos nos envolvendo com várias associações. Eu represento a província de Trento, tem representante do Comedy, tem representante das associações, tem representante da Assembleia Legislativa, tem um grupo parlamentar de origem italiana. Então, tem várias forças ativas que, a partir de agora, que faltam um ano e meio para essa grande manifestação, já estamos trabalhando. E mesmo ali é um ponto de força para poder canalizar cada vez mais. Outra questão importante que gostaria são iniciativas que estão para vir, como o Portelo Consular em Florianópolis, que já é uma coisa que dá tempo Santa Catarina está esperando, porque a comunidade é numerosa. Tudo uma série. Existem muitas coisas que estão acontecendo, nós temos que trabalhar. O seu jornal, a mídia que está fazendo um trabalho excelente, e lavorare e stargedreo, non abbiamo altro, no? E questo fa parte della nostra identità italiana, trentina, veneta, calabrese, siciliana, di poder construir e fazer algo de concreto. A gente sabe, Lenzi, que você navega e naufraga no mundo italiano, não naufraga no sentido de desaparecer, mas onde quer que você, como você falou, do comitês, você consultor, você também é na área empresarial, que nós não tocamos nisso, mas veja bem, eu acho que vamos amildar mais nossos contatos ali, e eu já estamos passando de 1 hora, eu sei que você tem limitação. Deixo livre a palavra para você falar o que, inclusive nessa área empresarial, que eu não perguntei para ti, e outras conclusões que você queira colocar aí para encerrar a nossa entrevista de hoje, Lenzi. Bem, na área comercial, hoje vivemos uma realidade da economia global. O Brasil tem um papel muito importante nesse contexto, é a 10ª economia do mundo. A comunidade italiana, ela detém 40% do PIB nacional, e vários intercâmbios estão se verificando nesse âmbito. O Brasil é um exportador de commodities, tem um mercado interno enorme e opera no mercado regional da América Latina. A Itália é especializada em tecnologia, em componentes, em automação industrial, elementos importantes que nós, aqui no Brasil, precisamos. Então, é unir a fome com a vontade de comer. Tra Itália e Brasil existe um vínculo histórico forte, e automaticamente isso está transformando também na questão econômica. Eu sou convinto que no Brasil não se fala italiano como língua oficial por um pelo, não? Porque hoje a comunidade italiana, ovunque tu vai, dal Nordeste all'Amazônia,
você vai encontrar descendentes de italianos e que contribuem enormemente para a economia brasileira. E eles são os promotores natural daquilo que a Itália tem de melhor. E a Itália, ripeto, tudo que ela faz bem feito, ela domina muitos setores, e a unione fa la forza. Ecco. Dobbiamo sempre stare uniti e também como comunidade italiana deixar essas questões de bairrismo, campanilismo que existe entre um e outro, entre um partido e outro, um time de futebol e outro, e estarmos sotto la bandiera italiana, unica. Solo lì saremo forti. Grazie, Lenzi. Até a próxima. Obrigado. Saluto a tutti.